Fala pessoal, beleza? Boa tarde. Vamos ao nosso recap de hoje, tá? Dia 8, mini índice, contexto e movimentação do preço. E continuamos aqui, né, dentro da ideia de best trades, né, de melhores trades ali que a gente tenta encaixar aqui dentro da leitura do dia. Para quem não sabe, né, o AL, ele tem um best trades, né, que é um curso pequeno, rápido, né, onde ele fala sobre reversões majoritárias de tendência, fala sobre correções curtas e rasas, né, como bons trades, e reversões em lateralidades e rompimentos, né? Que é o conjunto, né, que ele elencou ali como melhores trades ali para esse cenário, tá? Para quem tiver interesse, vale a pena, né? É um curso em vídeo, né? Ele é bem rápido, né? Mas depois você vai ter que fazer bastante backtest ali para poder fazer sentido, tá? Eu até gravei um aqui, tem um no canal, né? Onde a gente conversou sobre melhores trades e conversamos sobre reversão majoritária de tendência. Falta os demais, né? Correções curtas e rasas, né? Reversões em lateralidades e rompimentos, né? Rompimentos a gente já tem bastante material também aqui no canal. Então, pessoal, dentro do dia de hoje, né, o que a gente havia apontado pela manhã? Apontamos, né, esse micro canal, modo sempre comprado. Tivemos aqui uma L1, retomou máxima, perdeu mínima a uma L2, retomou máxima, perdeu mínima aqui, ó, a gente teve uma L3 na abertura. Mas a gente não teve pressão vendedora, né? Nem mesmo nos 5 minutos, né? A gente viu a abertura, abriu com gap de baixa, mas a barra retoma, né? Logo depois teve um impulso de duas barras, né? E aí isso daqui acabou tendo uma possibilidade de continuidade. Enquanto essa movimentação aqui estava em formação, né? Em determinado momento o mercado ele estava com essa barra dessa maneira aqui, ó. E se tivesse fechado assim, isso seria uma outside, uma barra de força, de sinal, saindo da média móvel de 9, fechando acima da máxima prévia, e isso daqui, como L3, seria uma falha de L3, seria então uma falha de wedge, e uma falha de wedge tem premissa de pelo menos duas pernas. Porém, não foi o que tivemos, né, pessoal? O mercado fecha em barra sobreposta, ficou bastante pavio, mas posteriormente o mercado acabou indo. Acabou tendo uma outra barra de impulso. Luciano, essa outra aqui, né, ela é, né, isso aqui eu acabei respondendo para os amigos, ela é ainda falha de L3? Ela não é o ideal. O ideal é que a gente veja na própria barra, até porque era uma outside. Mas aqui ainda dá para a gente considerar a ideia de falha de L3, né? Nessa barra ou na barra seguinte, né, você ainda pode pensar nessa ideia, mas o ideal mesmo, né, para você bater o mercado na barra seguinte, né, você quer que seja nessa, né? Quando acontece nessa daqui, vale a pena você ingressar, tá? Porque a premissa de duas pernas é muito, muito boa. E a própria outside já deixa a premissa de continuidade, com ou sem correção. Então você fica com um trade muito favorável a você, né? Você fica com dois setups numa única barra, né? Acaba sendo mais interessante. Então aqui no próprio 60 minutos, né? Uma barra de força saindo da 9 com gatilho, isso daqui acabou tendo, né, uma continuidade um pouco mais lenta. Mercado ainda no ciclo, né, de impulso e canal, tá? Continua aqui, né, fica alto no canal aqui, aconteceu somente lateralidade, né, não teve nem mesmo, né, uma correção. O ciclo, mais uma vez aqui, né, pessoal, quando chegou ali às 13 horas ali, também voltou, né, a esse mesmo ciclo aqui, ó, onde o quê? Onde perda de mínima, né, passa a ser uma L1, já que aqui a gente teve novamente, né, um ciclo muito forte. Então a retomada de um ciclo forte, ela leva, né, a gente a inicializar novamente, né, iniciar mais uma vez a contagem de barras. Então a primeira perda de mínima seria L1, retomou máxima, a segunda perda de mínima seria L2, retomou máxima, próxima perda de mínima pode ser uma L3. Então aqui teve um bom impulso, né, seria uma possibilidade, pelo menos, né, para um teste aqui da máxima do canal. No 15 minutos, pessoal, algumas projeções de alvo, né, que a gente acabou usando no dia de hoje. Usamos, né, a ideia desse terceiro alvo, tá? No, quanto a movimentações mais próximas, né, que é o pivô mais próximo intraday, era esse daqui. Usamos esse outro pivô aqui, que era essa lateralidade, né, que perdurou aqui nesse dia, tá? Então usamos esse potencial alvo aqui, que era 129K, né? Seria, né, algumas possibilidades próximas do preço, tá? E aqui no 15 minutos, né, a gente já havia até conversado, né, que a gente já precisava também, né, de algumas regras, né, para o preço voltar, né, para uma característica de lateralidade ou reversão. Então, se a gente segue regra, né, se a gente decide seguir regras, em dias como esse, né, seguir regras, né, te recompensa muito. Então, seguindo regras, né, em dias como o de hoje,
a gente conversou ó, que aqui o mercado ficou trabalhando como tendência. Ele não conseguiu reverter a tendência, não tivemos o gap de média. Ele retoma essa movimentação, apesar de alguns fechamentos aqui abaixo da 20, nenhum deles, né, como a gente havia observado no fechamento anterior, teve continuidade. E aí aqui o mercado iniciou um bom ciclo, né, e aqui uma correção. Aqui ele acabou fazendo uma correção de duas pernas, né, no próprio 15 minutos, aqui com a abertura da barra. Né, acabou sendo aqui uma correção de duas pernas a média móvel de 20, né, aqui no 15 minutos. Isso daqui, né, para a gente chama-se M2B, né, é um padrão de compra, né, um padrão de compra de retorno de duas pernas. A barra 1 do dia hoje, né, pessoal, fechou com uma outside. E aí ela fez aquilo que a barra dos 60 acabou não fazendo, né, que é fechar acima da máxima da barra anterior. Não que ela seja uma falha de L3, né, na verdade aqui ela é um setup de compra, né, um M2B, e ela fecha, né, acima da máxima da barra anterior. Essa barra a gente conversa que ela tende, né, a ter continuidade com ou sem correção. Também falamos ainda pela manhã, né, da projeção dessa barra, né, quando essa barra, a barra 1 do dia, acaba tendo, né, um bom fechamento, né, um corpo de uma boa barra, um fechamento próximo de sua máxima, muitas vezes, né, ela paga essa projeção de 100% dessa barra, vale o backtest. Nos 5 minutos ela também fez isso, só que aqui o contexto era melhor. Aqui o contexto é uma barra a favor das médias, abertas, alinhadas, direcionais, né, e o mercado, né, tendo a possibilidade de continuidade. Pela manhã eu acabei não comprando, né, pós fechamento dessa barra, porque eu falei para vocês que o espaço aqui era muito pouco, né, para um topo duplo, para poder fazer uma parcial. E aí quando ele corrigiu, né, lá nos 5 minutos deixou um espaço melhor. Então aqui deu para participar de um trade, né, onde eu acabei fazendo uma parcial aqui. Então aqui, pessoal, né, dentro dessas movimentações do dia, né, essa daqui foi uma junção, né, a própria outside, a gente comentou pela manhã, a correção, né, depois aqui teve um microfundo duplo, né, um fundo duplo, né, aqui no 15 minutos é um microfundo duplo, porque só tem uma barra entre elas, mas lá nos 5 minutos foi um fundo duplo exato e a gente já vai para lá. Mas ainda aqui no M15, né, uma outra barra saindo das médias, ó, é importante, né, frisar essa ideia de barra saindo das médias com gatilho, elas têm espaço para desenvolver. Eu tento bater bastante nessa tecla com vocês, porque geralmente esses serão os melhores trades que você vai conseguir encaixar. E aí você tem que manter isso em mente, né? Aqui no 15 minutos depois, ó, não teve mais, ó. Teve essa daqui, olha o amplo afastamento que o preço conseguiu. Ele sobe em micro canal até aqui, ó. Aqui você teve uma L1, essa L1 ainda foi comprada. Depois você tem aqui um retorno de duas pernas a média móvel de 9. Você tem aqui depois uma 2BR, ó, deu gatilho de compra, você também ainda poderia ter comprado. Você tinha pelo menos um espaço razoável de quase 1 para 1 aqui até o topo. Ele pagou um pouco mais, né? E até o final do dia pagou mais, né? Mas aqui já estava mais para o final da tarde, tá? Então aqui pagou, né? Esses alvos, tá? Continua, né? Dentro daquela movimentação do canal. No 15 minutos você vê que é um canal amplo, né? As correções ficaram mais rasas, tá? Então o ciclo aqui, né? De boa parte desse dia, né? É muito mais tem característica de um canal estreito, né, já que as correções estão sendo muito rasas, não conseguem nem mesmo vir, né, trabalhar abaixo da média móvel de 20. Outro bom setup, né, mas veio bem tardio aqui já, né, depois das 17, foi essa outra outside saindo da média móvel de 20, né, ou seja, se eu tenho todos esses fechamentos aqui, ó, sem nenhum toque na média móvel de 20, quando ele finalmente tocou ali na média móvel de 20 com a 31ª barra, né, eu tenho aqui uma outside bar de alta, né, então se eu tenho, né, uma boa outside saindo das médias dentro de um outro setup que é um setup muito forte, com boa reação, né, que seria o 2HM, no micro aqui a gente ainda vê uma wedge bull flag, né, assim como teve uma outra wedge bull flag que a gente anota no 5. Tá? Então seria também, né, se não fosse a questão do horário, um bom trade. Né? E veio, né, chegar aos alvos ali. Quanto à probabilidade, a gente conversa, né, no estudo de amanhã. Aqui no M5, pessoal, tivemos aqui a barra 1, né, como boa barra de tendência, só que aqui, eu como falei para vocês, né, o contexto não é o mesmo contexto do de lá, né? Ela não é uma outside, aqui ela fecha abaixo da 20, ela abre com gap de baixa. Aqui um ponto importante, né, seria ter observado a questão da wedge, e que, né, com a barra 2 aqui também o preço acabou, né, renovando o ponto de inflexão. Sempre peço, né, que vocês observem onde ficam, né, os pontos de inflexão. O dessa barra estava bem aqui. Quando ele retoma o ponto de inflexão, ele fica com a premissa de segunda perna. E a outside tinha a premissa de continuidade. Então aqui deu para fazer uma compra na média móvel de 20, né, pensando na retomada dessa movimentação, né, pensando em espaço. Tá? Quanto mais espaço você tem, né, melhor.
Então essa pequena barra de alta aqui gerou a possibilidade de comprar a abertura da barra seguinte. E isso daqui foi bem rápido nessa movimentação. Depois ele faz uma outra correção e aqui ó, teve outra possibilidade de 3 puxadas. E mais uma vez, quando tem 3 puxadas, a gente observa o ponto de inflexão. O preço não veio por nem um tique abaixo dessa mínima. Isso aqui acaba sendo um fundo duplo exato. Então teve defesa exatamente no tique, né, desse fundo aqui. Então aqui os comprados voltaram a participar ativamente, né, só que acabou sendo uma única barra. Comentamos ainda que geralmente quando uma única barra reverte uma movimentação de microcanal, ela é de toda maneira uma H1. Por quê? Porque isso daqui é um microcanal. Ela é uma H1. Mais vezes nessa realização de lucro aqui, às vezes faz até mesmo o mercado fazer isso daqui, né, reverter depois essa movimentação. Então, como ela não rompe, ela fecha contida dentro do topo anterior, isso daqui poderia ser uma característica de uma lateralidade, uma wedge, uma, duas, três com topo duplo, né, e isso daqui ainda poderia ser revertido. Tá? Então aqui eu acabei encerrando a outra parte, né, do trade. Acabei entrando depois, né, por tempo menor, mas aqui, ainda frisando, né, a ideia de melhores trades, né, aqui dentro da ideia, né, de novo, né, de você entender que barras, né, que saem das médias têm potencial para se afastar um pouco mais. Né? Aqui ainda não entraria, né, numa movimentação muito próxima, mas depois que ele caracteriza, né, o rompimento da movimentação, a ideia de continuidade, né, aqui você tem uma barra ó, saindo da 9 com gatilho. Aqui tem mais alguns gatilhos, né, de barra, mas preferencialmente acaba sendo mais interessante se você quer evitar correções, né, ou você vai para um tempo gráfico menor, vê se essa lateralidade aqui deixa uma H2 aqui, por exemplo, saindo da 9, né, porque acaba pelo menos você entendendo que já está tendo um momento de impulso, né, a partir da média. E aí nesse caso aqui, mas ainda assim, né, acabou pagando muito bem as movimentações já e os alvos, né, possíveis ali. Aqui acabou ficando alto no canal. Aqui, ó, de novo um retorno à média móvel de 9, outra barra com gatilho. Né? Aqui, esse setup aqui eu queria frisar com vocês, ó. Esse setup aqui, pessoal, tá? Aqui tem né, um fechamento abaixo da média móvel de 20. Ele é tão bom quanto o gap de média. Na verdade, ele é até melhor. Quando ele é retomado de maneira assim, ó, imediata, de maneira rápida. Por quê? Porque o que os vendidos estão tentando fazer nessa movimentação? Eles estão tentando fazer o gap de média. O gap de média não é aquele setup de pullback que a gente fala que ele muda a tendência, ele enfraquece a tendência, ou seja, a tendência ficou mais fraca. Aqui, por exemplo, ó, teve gap de média. Então aqui a partir do topo duplo, né, se ele tivesse deixado algum padrão de venda, seria interessante, porque você já teve um sinal de fraqueza da tendência. Aqui você ainda não teve. Aqui a tendência ainda é boa. Aqui comprados ainda estão ansiosos para participar dessa movimentação. Então aqui gerou uma possibilidade de compra também muito boa, encaixando duas possibilidades. Seja a wedge bull flag, né, que é uma movimentação de uma, duas, três puxadas, e aqui né, na retomada da barra. Então aqui já na retomada da barra já gerou a possibilidade. Aqui tinha um ponto de inflexão, correto? Quando ele renova o ponto de inflexão, tem o perna 1, uma nova máxima, perna 2. Então, ainda daria para você entrar ainda na perna 2 também, né, entendendo os contextos da movimentação do preço, tá? Aqui você também, mais uma vez, né, você tem, de novo, né, olha quantos exemplos hoje né, o mercado consegue te dar de que quando ele renova o ponto de inflexão, ele te dá uma perna 2. Se eu chamo isso daqui de perna 1, opa, tem uma nova máxima, né, uma máxima mais alta que essa aqui, perna 2, uma correção. Opa, uma nova máxima, Luciano, sem continuidade, só pavio, né, não há continuidade. Aqui ficou um ponto de inflexão, que é a mínima dessa movimentação. O preço levemente veio abaixo dela. Ele sobe um pouco mais para descer um pouco menos. Aqui ele acaba encontrando uma outra possibilidade de wedge. E aqui lá no 15 minutos foi o 2HM. Tá? Então, se você quiser visualizar isso, ó, deixa eu só. Aqui, ó. Então, aqui no 15 minutos acaba sendo né, o 2HM, né? Ou seja, a construção de outro setup né, a favor aqui tá? De outra wedge. Então, tinha algumas razões. Aqui uma outra outside, né? Lá no 15 minutos foi outside, aqui também foi outside, fechando acima da máxima da barra. Saindo das médias, vindo de um 2HM lá do 15 minutos. Deixa eu só colocar aqui no 15, que aí já vocês já visualizam. Ó. Tá vendo a marcação aqui que eu coloquei? É o mesmo momento, né? Aqui, aquela wedge lá dos 5 minutos aqui seria, né? Se fosse qualquer outro horário, seria ainda bom, um bom trade, beleza? Então, para o vídeo de hoje era isso, pessoal. Trades sempre com algum espaço. Se for modo rompimento, preferencialmente saindo das médias, você fica com espaço para mais barras andar a teu favor. Né? Acaba sendo mais confortável né, desse jeito.
nada te impede de comprar em qualquer outro lugar, mas você tem que entender que às vezes, né, quando você compra muitos fechamentos acima da média, você pode enfrentar ou uma lateralidade ou mesmo uma correção, um retorno até a média móvel de 20 para depois o mercado continuar, né, o seu caminho, beleza? Tinha alvos para cima, né, só comprados tinham alvo. Então, para hoje era isso, valeu. Um forte abraço para vocês aí, qualquer dúvida, só enviar. Valeu!